E eu respondi a ele dizendo que a gente precisava reavaliar o nosso uso da razão. Tem a ver com um pouco do que eu falei naquele vídeo sobre o jovem místico tem que acabar, né? De que essa coisa gratiluz, namastê, soft, maciazinha, recortada da realidade, alienada do mundo prático, não tem nada a ver com espiritualidade de verdade. Mas eu falei pra ele, e eu quero dizer isso pra você também com muito cuidado e muito carinho, assim. Nós vivemos em um mundo que nos aliena da nossa capacidade de pensar com clareza, com profundidade e com seriedade sóbria. Porque nós somos bombardeados por ideias o tempo todo, porque a gente acha mais fácil se entreter com essa timeline infinita no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, onde quer que seja, porque a gente vive para consumir mais do que para entender, porque é mais fácil ter do que ser, e porque, dentro dessa indústria gigante do entretenimento, a gente comprou discursos como é mais importante sentir do que ficar só pensando, você é muito racional, especialmente esse povo misticaloide, né, gratiluz, gosta de dizer que você tem que ser mais coração e menos razão. Entenda uma coisa. Quando um místico como Ibn Arabi, Rumi, Kabir, são mestres sufis que falam de qalb, né, desse coração, dos corações. Quando eles falam do coração, ou quando os mestres indianos falam de hridayam, né, nenhum deles está falando do seu lado emotivo. Porque para eles as emoções são faculdades das paixões, elas são volitivas. As suas emoções, elas vêm, elas vão. As suas emoções não são meios válidos de conhecimento profundo. São informações válidas sobre você, sobre o estado em que você está. Mas elas não são retratos finais da realidade. Elas são absolutamente flutuantes. Guilherme, o que você está querendo dizer com isso está muito complicado. Eu estou querendo dizer para você que essa história toda de seja mais coração e menos razão é uma balela que o Hollywood te vendeu para te deixar alienado. E que isso não tem nada a ver com espiritualidade, isso não tem nada a ver com o sagrado, isso não tem nada a ver com autoconhecimento. Porque o autoconhecimento precisa de profunda investigação. Aliás, o Abhinavagupta, grande luminar do Tantra, do Shaivismo da Caxemira, ele escreve na obra dele que talvez mais importante do que a obtenção de grandes estados de meditação, de Samadhi, por exemplo, mais importante do que você entrar em estados de consciência super elevados, é você saber compreender a natureza do seu ser pelo uso rigoroso daquilo que ele chama de Tarka, a investigação, a razão. Tem um grande professor com quem eu tenho estudado, que é o guru e professor de um amigo meu, do Danilo, que é o professor Staneshwar Timalsina. E ele fala belamente sobre Tarka, o uso de Tarka no caminho espiritual. Então você vê, desde o Timalsina, que é contemporâneo a todos nós, está lá, Vivinho da Silva, até os mestres de tempos imemoriais, todos eles vão dizer que a razão é aquilo que te separa da alienação, da tolice e da delusão. E quando o Ibn Arabi e os mestres sufis falam de coração, eles estão falando da sabedoria mais profunda que aparece em você pelo uso contínuo da razão. Não dessa razão engessada que quer se crer dona de tudo, mas dessa razão introspectiva, né? Que no caso das tradições indianas, por exemplo, é uma razão do Jnana Yoga, o Gnana Yoga, a razão do Neti Neti, né? Você vai olhando para as suas certezas absolutas e dizendo Neti Neti Neti, isto não, isto não, isto não. Quando eu comentei isso com esse rapaz, eu não estava fazendo um ataque pessoal a ele, eu estava fazendo um ataque pessoal a nosso comodismo de fugir da intelectualidade. Porque, de novo, dói, demora e dá trabalho ser racional. Mas mesmo Shri Ramakrishna, que era um tremendo bhakta, era um tremendo devoto, instilava em seus alunos, né, quando ele dizia, teste-me como os agiotas testam suas moedas, teste-me até que não reste dúvida em seu coração de que eu posso lhe mostrar o caminho. Ele estava dizendo pro Vivekananda, por exemplo, olha, eu não estou pedindo para você abrir mão da sua razão para ter fé em mim. Eu estou dizendo para você investigar a natureza última do seu ser e a natureza última desse mundo. E num mundo de pós-verdades, onde todo mundo vomita tanta certeza na nossa cabeça o tempo todo, se você não usar desse tarka, desse viveka, desse discernimento rigoroso de ficar dizendo isto não é pra você ser um cínico, nem pra você ser um negacionista, de tudo que te disserem você vai dizer não. É pra você parar e respirar antes de acreditar nas coisas. E aí sim, agora vem a história da yoga, da crítica e do debate. Porque tudo bem, em qualquer ideologia cabe tudo. Meu mestre falava isso, né? A retórica humana pode fazer crível qualquer objeto de conhecimento. Pode dar cor àquilo que não tem cor, pode dar forma ao que não tem forma. Pode tirar a forma daquilo que tem forma, pode tirar a cor daquilo que tem cor. No entanto, nenhuma dessas coisas sobrevive à implacável natureza dos fatos. Então, o que meu mestre queria dizer isso? O que Guruji tentava me dizer? Olha, a gente pode falar sobre qualquer coisa. Ele dizia exatamente também assim. No campo do discurso, nos é lícito acreditar e defender quaisquer ideias. Isto não significa que elas sobrevivam à investigação da verdade. Quer dizer, a verdade é um norte utópico para nós num mundo tão complicado. Mas tem certas verdades que são óbvias para nós. Imediatamente aos nossos olhos, o céu é azul. Claro que o nosso conhecimento empírico nos impedia de saber que a Terra era redonda antes da gente ter todos os aparatos científicos que a gente tem hoje. Impedia.
Mas você insistir nesse erro depois que um fato está posto, a Terra é redonda, é um planeta, ela é um planeta orbitando o Sol como tantos outros. Você negar esse tipo de verdade hoje é você insistir na tolice. Então, qual é a função do yoga do debate, do yoga da razão? Primeiro tem esse aspecto introspectivo de tarka, esse aspecto introspectivo de gnana, que é olhar para dentro de si e diante de cada possível auto-engano, diante de cada possível ladainha que você cria, você diga nete, isto não. Beleza. A outra função é você olhar para os absurdos da sociedade na qual você vive, manter algum grau de espírito de indignação diante desse absurdo e combatê-lo. Porque, ainda que você não esteja completamente certo, a sua vontade de debater, mas também de dialogar, então talvez a gente pudesse chamar isso aqui também de o yoga do diálogo, vai produzir respostas novas para os problemas. Se a gente perde a nossa capacidade de enfrentar ideias contrárias às nossas e botar as nossas ideias sendo defrontadas por opiniões distintas, a gente ingessa o saber. Sendo um pouco nerd, por exemplo, por que uma civilização como o Wakanda lá do Pantera Negra seria impossível? Porque não se sabe de nenhuma civilização que tenha prosperado e crescido no isolamento. A gente depende do contato. Nós intersomos. O ser humano é na medida que é em contato com o outro, que ele debate com o outro, que ele defronta ideias. E para você, meu amigo, minha amiga, supostamente meditadora gratiluz, que não quer julgar e não quer debater e não quer viver no mundo da razão, na minha retaguarda eu tenho só todos os mestres das tradições indianas. Todos eles, todos. E todo mundo de fora que chegava na Índia, como por exemplo os sufis, como por exemplo os zoroastrianos, como os cristãos que foram para a Índia, todos eles debatiam muito. A Índia sempre foi, a China, esses povos da antiguidade sempre foram lugares férteis ao conhecimento por causa da troca. O próprio comércio que havia desde Mohenjo-daro e Harappa era o que fomentava o crescimento dessas sociedades. Shankaracharya, o grande iluminar do Advaita Vedanta, disseminou a escola dele partindo pela Índia toda e debatendo com um monte de budista, com um monte de charvakas, lokayatas, jainas. Ele colocava as ideias dele, as pessoas colocavam as ideias delas. E não raro, olha que interessante, olha que sofisticado isso. Não raro, essas pessoas vendo suas ideias derrotadas, se convertiam a seguidores daquela nova ideia que chegava. E depois vinham outros que faziam a mesma coisa. O Buda fez igualzinho. Dizer, e você não pode julgar. Mas você está se colocando no lugar do Buda? Você está se colocando no lugar do Shankara? Não, eu só estou dando continuidade ao que todos eles fazem. Olha lá, nas escolas tibetanas, treinando debate, eles têm gestuais para debater, eles têm formas de entoar a voz para debater, eles têm sistemas para debater ideias. Porque onde morre a discussão da ideia, onde morre a argumentação racional, a lógica e a seriedade, morre o progresso do entendimento. E aí o que acontece? Por que o Abhinavagupta vai dizer que mais importante do que entrar no mais exaltado grau de Samadhi é ter consciência sobre isso, é investigar isso? Porque pode ser que você entre nesse sublime grau de consciência e não faça mais puta ideia de que você está lá. Ou pior, que é o que muito acontece, você tem um ciricutico mental, uma euforia, um estado de torpor mental, e começa a chamar isso de Samadhi, só porque você ficou lá... E aí não é Samadhi porque não te transformou, e aí não é Samadhi porque não te deixou mais lúcido, mas você está dizendo para todo mundo que é Samadhi, porque você vira o zoinho e porque você fica ali babando dias a fio. Aquilo pode ser só torpor. A gente precisa usar dessa racionalidade vigorosa, consciente e séria para atacar os nossos enganos e os enganos em volta de nós. E isso é dar continuidade ao próprio processo instilado por todos esses mestres. Aí você vai dizer, mas os mestres dizem que todos nós somos divinos. Nenhum deles, ao afirmar tal coisa, nos imiscuiu do processo de aperfeiçoamento. Jesus falava isso, sede perfeitos como vosso Pai é perfeito, mas todos eles nos instigavam ao trabalho. Ele não disse, você já é, ele disse, sede, olha, torna-se perfeito. Mas aí os mestres como Ramana Maharishi, os mestres do Advaita vão dizer, mas você é manifestação desse divino. Mas você não descobriu isso ainda. Então faça o seu trabalho rigoroso para entender isso. E não fuja de defrontar suas ideias. Você vê, é engraçado isso. E por que a gente precisa de amigos para nos lembrar dessas coisas? A gente não gosta desse tipo de negócio. A gente gosta do auto-engano, ele é muito confortável. Tem um livro chamado, acho que é Auto-engano mesmo, de um cientista brasileiro, que explica como que o engano é um artifício da natureza e como o auto-engano é o processo neurótico disso e tal. Uma vez eu fui para estudar com um acharya, com dois amigos, Edgar e Amalu, e esse acharya desembestou a falar mal de um mestre que para mim é incontestavelmente um mega mestre, uma Mahasiddha, que é Sri Ramakrishna Paramahansa. E ele falou isso baseado no auge da sua arrogância norte-americana, num psicanalista que quis estudar Sri Ramakrishna de uma forma toda torta, que não tem nada a ver, que já foi completamente desconstruída. E eu fiquei ofendidíssimo na hora. E aí a Malu e o Edgar disseram pra mim, vai lá falar com ele, pergunta pra ele quais são as fontes dele. Aí eu falei, não vou perguntar nada. Aí o Edgar olhou pra mim e disse, mas então, bonitão,
Você está dando força para que todo o argumento dele seja válido, uma vez que você não quer racionalizar sobre isso. Você está com medo de perguntar quais são as fontes dele, você está com medo de quebrar os seus paradigmas? Pois é, naquela hora eu estava. E eu precisei de um amigo muito sincero e muito querido para me lembrar. Olha, volta, enfrenta você também as suas próprias verdades. Aí fui lá e perguntei para ele, falei, querido super guru, quais são suas fontes? Aí ele começou a me contar. Parei, fui ler as contras-respostas e descobri que, olha, nossa, realmente é uma bela de uma porcaria de um livro de um psicanalista que, de uma forma muito sacana, quis imputar certas coisas a Sri Ramakrishna que nunca foram dele. E eu tô só ilustrando essa história para mostrar para vocês que eu também fujo do debate quando eu não estou atento. Essa atenção vigorosa também faz parte do treinamento para você se tornar uma pessoa mais lúcida, mais consciente e vigorosamente mais ativa nesse mundo nosso, que precisa de gente que leia, argumente e vá mais fundo. Não seja superficial, não seja raso. Não adira a verdades convenientes só porque elas são fofinhas e agradáveis. E é por isso que Sri Ramakrishna falava, dá para se iluminar através de Jnana Yoga, o Yoga da razão? Dá, mas é muito mais áspero, é mais árido. Eu não vejo a dicotomia entre todos esses yogas, entre todas essas vias. Não é porque você tem uma tendência mais devocional que você não vai usar da sua razão. Não é... Aliás, o próprio Shankara vai dizer, a mais exaltada forma de razão é devoção, a mais exaltada forma de devoção é razão. Porque quando você tem a mais exaltada forma de devoção, o próprio divino providencia para você uma mente absolutamente, impecavelmente lógica e capaz de argumentar contra qualquer tipo de engano. Era o caso de Sri Ramakrishna, que por Bhakti se tornou um mestre de uma sabedoria impecável que fazia calar a boca de todos os seus contemporâneos, membros da aristocracia intelectual mais refinada da Índia, que haviam estudado na Europa e tudo mais, e que diante daquele homenzinho gago e semi-analfabeto, ficavam completamente sem resposta. Esse é o lance. Mas ele foi fundo dentro das investigações dele, e ele debatia com todos eles, né? Então, esse é outro ponto. Para finalizar, o porquê que é tão importante o uso desse Viveka, desse yoga do debate com ponderação, com a ideia do David Bohm, do diálogo, né? Essa ideia dialógica de não quebrar o argumento do outro, de não destruir a crença do outro, mas sim de acrescentar algo melhor. Coisa que meu mestre sempre falava, né? Se você não tem nada melhor para acrescentar ao outro, fique em silêncio, porque é traumático demais só simplesmente vilipendiar o outro da sua crença, da sua fé, por mais errado que aquilo esteja. Dê algo melhor para oferecer para essa pessoa. Então, que a gente desenvolva esse processo dialógico, eu acho muito bonito porque na Índia, mesmo os não védicos, mesmo os não hindus, quando sentavam para esses debates históricos, muitos deles faziam a recitação de um mantra védico, do Shanti Mantra, que é esse daqui que eu vou traduzir para você. Om Sahana Vavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvina Vadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Esse era um mantra que dizia mais ou menos assim: que ambos sejamos nutridos, que ambos sejamos protegidos, que ambos sejamos agraciados, ambos eu e você, né? É no dual. Que juntos alcancemos a coragem, que sejam luminosos os nossos estudos e que não haja ódio algum entre nós. Paz, 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 entre todos os seres. É um mantra feito tanto antes de começar estudos, entre mestre e discípulo, mas também era feito antes de debates. Brilhante, né? Pensar numa sociedade que se preocupava em se nutrir mutuamente, se proteger mutuamente, crescer mutuamente, estudar e florescer mutuamente para além de qualquer rusga, de qualquer ódio, de qualquer desavença e desenvolver juntos um caminho pacífico para a luminosa e transformadora paz que nos faz crescer. Mas isso também é feito a partir da arguição.